Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 9 de junho de 2025. Este é o nosso episódio número 1161. Vamos dar uma olhada atualizada nos números da Minerva Foods. Como o próprio nome diz, é uma empresa de alimentos. Eu tenho a impressão, né, se não me falha a memória, né, que é de carnes, né, mais do que qualquer coisa, né? Frigorífico. Produto. Falam sobre azeite, enfim. Nunca fui, na minha gestão, como na parceria de investimentos que eu conduzo, nunca comprei, nunca fomos parceiros, né, da Minerva Foods. Tentar entender o porquê. Bom, é bastante gritante, na verdade. A primeira relação, e aqui é de 2023, né, que já faria praticamente desistir, né? É uma empresa que deve 21 bilhões e meio de reais e tem um patrimônio de 660, né? Não acho nada impossível que uma empresa assim dê lucros para seus acionistas de alguma forma ou obtenha ganhos de capital, mas parece tão, né, vulnerável. Ela deve 33 vezes o que ela tem, né? Então, mal comparando, você pensar que você tem guardado no seu bolso, né, da sua vida inteira, sei lá, 100 mil reais, vai. E você deve 33 vezes isso. Você deve 3 milhões e 300, né? E enquanto tem outras pessoas ali que têm os mesmos 100 mil reais e não devem nada, né? Então, é claro que aí teria outras perguntas. Tá bom, qual é o salário dessas pessoas, né? Mas, de modo geral, né, essa pessoa que tem amealhado da vida toda 100 mil e deve 3 bilhões e 300, dá medo, né? É conservador, é uma precaução não entrar. E seria o caso aqui, né? Outras maneiras de se ver, aqui, olha, os lucros médios ou mesmo o fluxo de caixa livre. Vamos pegar aqui existe essa empresa realmente me faz gaguejar, porque são coisas muito, muito peculiares, né? Então, a discrepância entre lucro e o fluxo de caixa livre. É interessante que o fluxo de caixa livre é muito superior ao lucro, né? Deixa eu até ver se isso aqui está certo, porque eu vou te falar, é muito estranho. 4... pode ser 8 aqui, mas acho que não muda nada. Então ela tem um lucro de 43 milhões, tomados esses 8 anos que eu tenho anotado, na média, 43 milhões por ano. E o fluxo de caixa livre de 1.500, que é muito raro o fluxo de caixa livre ser muito maior do que o lucro, ainda mais dessa ordem, entendeu? Então, dá para ver aqui que teve um ano muito ruim, já está um pouco distante, né? A gente pode até fazer um exercício aqui. Média, a gente toma os últimos 5 anos e descarta aqui, porque aí vai acabar descartando aqueles números ali que são particularmente negativos, né? Aí aqui, ó, usando os 5 anos mais recentes, por enquanto, até 2023, fica dessa ordem. Isso aqui eu vou até deletar porque enquanto não ajustar pela inflação não tem muito sentido. Pois bem, voltando à questão da dívida. Então, o melhor número aqui é 2 bilhões, né, de resultado. Média dos últimos 5 anos. E a dívida era, até o final de 2023, 21 bilhões e meio. Então, mais de 10 anos dos resultados seriam necessários se essa empresa quisesse zerar essa dívida. Essa é uma maneira de ver. Outra é quantos por cento se paga de juros por essa dívida, né? Se ela quisesse usar os resultados para quitar,
daria, enfim. Isso quando você pode pensar que tem um bom número de empresas com pouca ou nenhuma dívida que a gente pode considerar ser acionista. Bom, enfim, desculpa, eu acabei falando um monte aqui sobre os motivos que eu não fui investidor até agora. Então vamos pegar os números de 2024 do ano inteiro, né? Achei aqui. Então temos aqui o passivo, nós fazemos aquela coleta dos números bem clássicos. Olha, patrimônio líquido, 87 milhões. Então caiu ainda mais aqui. Passivo. Circulante, 16 bilhões 573. É uma subida muito expressiva em relação ao final do ano anterior, né? Mais de 60%. E o não circulante também cresceu muito, 25 bilhões 481. Então vai a 42. Olha, era 28 bilhões, o passivo vai a 42. Empréstimos e financiamentos, curto prazo 5 bilhões 109, que também é um aumento em relação ao ano anterior, de mais de 25%. E o de longo prazo, 24 bilhões 973, que também não chega a 50%, mas também não fica muito longe. A dívida vai a 30 bilhões, né? Aí eu começo a pensar quem está comprando essa dívida. Essa aqui é a realidade, tá? Quem vem emprestando dinheiro para essa empresa. Liquidez corrente, ativo circulante, 24 bilhões 457, divide por 16 bilhões 573. Dá 1,47, cai abaixo de 1,5. Mas não é completamente surpreendente que não esteja pior, porque ela está conseguindo contrair dívida e isso cai na parte circulante mesmo, né, de início. Então pode ser o caso. Receita, 34 bilhões e 69 milhões. Então, ao mesmo tempo tem uma receita crescida aqui, vamos dizer assim, em relação ao ano anterior, não é pouca coisa. Então ela tem um recorde de receita e ela não vem apresentando um crescimento assim ano a ano. Se pegar aqui, ó, comparado a 2019, 2018, não é nada muito grande, mas tá tendo receita aí cada vez maior. Tomou um prejuízo aqui de 1 bilhão 564. E de fluxo de caixa livre, vamos ver. Então, o operacional, 6 bilhões 556 é o operacional. E a gente soma com caixa de investimento, menos 6 bilhões 466, aí ficou em 90. Aí já é bem diferente de alguns anos aqui. Pois bem. Esses são os números, fluxo de caixa livre. Agora, os múltiplos não valem porque esse preço está desatualizado. Então vamos lá. Minerva, Foods, Market Cap, Yahoo Finance.
3 bilhões 216. Então, comparado com a última vez que eu tinha anotado aqui, cai, mas não muita coisa. Agora eu vou simplesmente anotar esses números aqui para no futuro me lembrar, assim. É uma fotografia muito aleatória de hoje, assim, mas enfim. Ó, nessas anotações bem aleatórias, o que eu observo aqui, ó, em 2021, né, ela chegou a custar ali 6 bilhões, caiu quase a metade. Então foi um bom negócio não ter participado dela nesse tempo, nesse período aqui. E mesmo em 2017 ela estava 2.600, mas isso antes de considerar a inflação. Então de lá para cá ela perdeu o valor de mercado, tá? E tiradas as médias dos últimos 5 anos, o cenário fica melhor, porém com esse grau de endividamento e o peso do passivo, de fato eu não seria sócio da Minerva, não. É isso. No próximo a gente volta com outra empresa. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.